Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui de um fundo imobiliário do segmento residencial, né? Então, se você sonha aí em comprar um apartamento e botar para alugar, talvez você possa fazer isso aqui através do INRD 11, né? O Winter Residence Fundo Imobiliário. Vamos utilizar o relatório gerencial aqui de janeiro. Rapidamente aqui algumas informações gerais, tá? Ele não tem taxa de performance, é um fundo relativamente novo ali no mercado, tá? Gerido, né, pelo pessoal lá da Inter. Tem uma taxa de administração de 1% sobre o patrimônio líquido, tá? E ela já engloba ali administração, gestão e administração imobiliária, tá certo? Então, aquele belo overview que a gente está acostumado, né? Então, o dividend yield anualizado, né, desse mês deu 11,14, né? Lembrando que o anualizado é você pegar o que o fundo distribuiu sobre o preço de mercado, em geral na data de fechamento. Então, o fundo distribuiu ali 61 centavos, tá, por cota, o que deu um yield anualizado ali de mais de 11%, tá? Então, inadimplência esse mês baixíssima, né, de 0,19, são 490, né, unidades, então é natural ali que sempre haja alguma inadimplência, tá? E a vacância também em um nível confortável, né? 2,9 apenas de vacância, tá? Então o fundo tem ali pouco mais de 7 mil, quase 7.700 cotistas, né? Já teve mais, teve um decréscimo, tá? Nesses últimos meses. A gente está falando de uma grande diferença aqui entre o valor da cota e o valor patrimonial, né? 117 contra 65, então total aqui uma diferença de R$ 51,93, né? É bastante coisa, né? Tudo bem que os fundos imobiliários não possuem isenção para ganho de capital, mas ainda que você pague imposto, né? Se isso aqui realmente vier a fechar, ou vier, nem precisa fechar os 100%, né? Ainda que haja um decréscimo ali no valor patrimonial pós-reavaliação, ou eventualmente feche ali mais 50, mais 80, já é uma boa grana que você ganharia caso esse desconto venha a diminuir, né? A gente está falando realmente ali de um desconto de aproximadamente, ele sendo negociado a 55% do valor, né? Então, realmente é um desconto de quase 50%, realmente algo que chega a ser chocante, tá certo? Então, dando sequência aqui a outras informações do relatório, tá? De modo geral ali, como é residencial, né, ele faz o monitoramento ali do preço dos imóveis, né, residenciais através do FIPZAP, que nos últimos 12 meses subiu mais 7,73%, né, tudo bem que subiu os juros também, condições de financiamento ficando mais desafiadora, então numa próxima reavaliação patrimonial tudo isso vai entrar na conta, mas também entra a valorização, né, então em relação ao aluguel, né? Que afinal ele detém os ativos, tá? Eu já estou te adiantando que ele tem 100% aqui de todos os ativos, e a grana, né? De fato, ele é uma tese de aluguel, né? O famoso comprar e alugar. Então, o aluguel nos últimos 12 subiu 13,50, né? Então, se você é inquilino, prepare-se, né? Se você está procurando apartamento para alugar, prepare-se que nos últimos 12 meses o preço deu uma subida considerável, tá certo? Então, como a gente já viu, né? 61 centavos por cota, analisado ali de 11,1, tá? Um baita desconto. Você teve, né, é importante, né? A gente vai ver isso com mais detalhe, mas a taxa de ocupação, né? 97,1, bastante alta, bastante boa, e a taxa de distrato, né? Foi de 3,2, né? O índice mais baixo ali desde janeiro de 24, né? Distrato, para quem não sabe, é quando a pessoa, né, decide rescindir o contrato, né? Então o cara alugou lá por 30 meses, né, ou mais, enfim. E aí, no meio do caminho, ele resolve que vai sair e provavelmente paga multa e tal, mas ele sai e aí a gestão tem que alugar novamente, né? Então, uma taxa de extrato também de 3,2 para várias unidades também não é algo assim tão alarmante, tá certo? Então, aqui é o resultado do fundo, né? Deixa eu me diminuir aqui, tá um pouco, ficou um pouco em outra página aqui desconfigurado, mas você tem o resultado dos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 7,01 por cota, nesse último que a gente viu, 0,61, né? Então, as despesas são as despesas ordinárias aqui, o fundo não tem uma alavancagem, né, que pese ali sobre o fundo, então isso também é positivo, tá certo? No momento de alta de juros, e o rendimento distribuído, né, ele foi
um pouco maior, né, do que ele vinha sendo ali desde agosto, pelo menos, de 24. E o vídeo analisado também está aumentando não só pelo aumento, né, dessa distribuição, mas pelo desconto, né, que está ficando maior ainda. A cota continua sofrendo no mercado e, claro, o yield vai aumentando também, né, proporcionalmente, tá certo? Você chegou a ter um aumento ali crescente no número de cotistas, mas desde, né, de junho ali, ele vem diminuindo e teve uma queda aqui, apesar de nos últimos 12, né, eles comemorarem aqui um aumento de 11,5. O fato é que nos últimos meses o número de cotistas está em queda, tá? A gente gravou, inclusive, tá? Se você não sabe, uma entrevista aqui com o gestor, na época que ele ainda se chamava Lugo, né? Foi um pouco antes da troca de nome, se eu não me engano, foi em setembro de 2024. Talvez a gente traga ele aí mais para frente aqui, pelo menos até o primeiro semestre desse ano, tá? Então, aqui a taxa de distrato, né, como eu falei, começa a ficar um pouco desconfigurado aqui. Então, uma taxa que fechou em 3,2 já foi maior, né, teve uma volatilidade maior. Se ele conseguir manter ali de 3 para baixo, eu acho que é mais razoável, tá certo? Então, ele traz os contratos a serem corrigidos, é natural, é muita unidade, então vai ter sempre uma certa rotação ali, todo mês vai ter correção dos contratos e o vencimento também, uma boa parte a partir de 2027, mas contrato residencial, né, não são ali contratos atípicos, né, que o cara vai ficar 10 anos, né, são realmente aquele padrão mais curto, isso faz parte do negócio, não é um demérito, tá? Aqui também sai um pouquinho desconfigurado, mas a gente acerta aqui, tá? Receita por empreendimento são esses aqui que o fundo tem, né? O Residence, Prest, Ecoville, Lindóia e Cenário, o Cenário com 30,7, tá? Da receita, tem a maior participação, vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz esse link aqui. O Lindóia e o Ecoville fica no Paraná, né, que vai dar ali 38,6 da receita. Você tem o Ciprest e o Winter Residence, que ficam em Minas Gerais, e você tem o São Paulo, né, que é ali, que é o Cenário, que fica em São Paulo, Campinas, com 30,7, tá? E aqui em termos de área bruta, né, área bruta locável, você tem aqui, tá um pouco confuso, deixa eu me diminuir aqui. Então, você tem ali 19,2 do Ecoville, 21 do Ciprest, 8,1 do Interresidence, 22,6 do Cenário e 28,3 do Lindóia, em termos de área bruta locável, tá? E aqui a ocupação por empreendimento, né? O Ecoville batendo 100% ali, Ciprest 94%, né, que fechou, Lindóia 96,1%, Cenário 100% também, o de Barbacena 94,7%, o consolidado 97,1%. São números, né, razoavelmente saudáveis e, em geral, né, você conseguiu manter ou, inclusive, melhorar os últimos meses, principalmente no meio do ano ali, você teve quase todos os ativos tendo uma certa recaída aí, tá certo? Então, só para a gente fechar, né, aqui um pouco do visual dele aqui, o Cipestre, na verdade, estou falando Cipreste, mas é Cipestre, né? Fica em Belo Horizonte, tá certo? Esse fica em Curitiba, né, o Ecoville, que está com uma excelente ocupação. O Lindóia também fica em Curitiba, né? Se você é aí da cidade, comente aí como é essa região, né? Se é uma região mais nobre, de classe média baixa, fica à vontade aí para deixar seu comentário. Em Campinas, né, o Cenário, um preço já um pouco maior também, e o Interresidence, que parece ser um item também um prédio mais luxuoso, que fica em Barbacena, Minas Gerais, né, terra ali onde fica a EPK, tá certo? Então, por hoje era isso, tá? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês investem em algum fundo imobiliário residencial, se vocês têm alguma outra preferência, deixa aí nos comentários. Valeu? Grande abraço, não deixe de se inscrever no canal.